Presidente desembargadora Lourdes, senhora desembargadora Margarete, senhoras e senhores, Valtercio, nosso conselheiro, Conselho Nacional de Justiça, eu tenho procurado fazer em todas as visitas aos estados que tenho tido a oportunidade de realizar a visita a todos os tribunais, a toda a magistratura. E não poderia deixar de visitar aqui o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que tem uma função extremamente importante de atender a todas essas demandas das relações de emprego em um dos maiores estados do nosso país, que é o estado da Bahia. Eu tenho também sempre defendido a justiça do trabalho, defendendo que é uma necessidade que nós temos de ter este instrumento tão importante de pacificação das relações de emprego, que é a magistratura do trabalho e a sua estrutura. Estamos trabalhando no sentido de ouvir a magistratura, de verificar as demandas, como eu disse para a presidente desembargadora Lourdes, numa função dialógica com as nossas equipes, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Conselho Nacional de Justiça. No âmbito específico do que é o objeto desse seminário, que são a ética na magistratura e as mídias sociais, nós provocamos esse debate junto com a Infam e junto com a ENAMAT, exatamente para conscientizarmos que a magistratura, para ser respeitada, a magistratura, para ser, do ponto de vista da sociedade legitimada, ela tem que entender que a sua postura pessoal, a sua atuação em redes sociais e mídias sociais tem alguns limites, porque às vezes a atuação equivocada de um ou de outro acaba atingindo a imagem de todo o poder judiciário. Então é importante esse trabalho, cumprimento a Escola Judicial do Trabalho do TRT da 5ª Região por se engajar nesse processo que estamos fazendo juntamente com a ENAMAT, com a Infam e o Conselho Nacional de Justiça. Como todos sabem, a presença dos juízes nas redes sociais representa um dos grandes desafios da administração judicial atual. É importante discutir questões como a superexposição e os limites das manifestações. O Conselho Nacional de Justiça adotou recentemente algumas medidas. O ministro João Otávio de Noronha, então Corregedor Nacional, baixou o provimento 71 de 2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre o uso do e-mail institucional pelos membros e servidores do Poder Judiciário e sobre a manifestação nas redes sociais. O ministro Humberto Martins, atual Corregedor Nacional de Justiça, recomendou, em outubro de 2018, que os magistrados se abstivessem de participar de manifestações públicas ou de emitir posições político-partidárias em redes sociais, de modo a afastar mácula à imagem da independência do Poder Judiciário brasileiro perante toda a sociedade, bem como evitar a influência sobre o livre exercício consciente do voto por parte dos cidadãos. O tema também não passou desapercebido pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisão liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso, sensível ao impacto das redes sociais na forma de comunicação e circulação de informação e ao peso que esses veículos assumiram, entendeu ser constitucional e mais também razoável que os órgãos de controle emitam orientação aos magistrados. Assim como afirmei em sessão do Conselho, precisamos orientar e capacitar todos os que integram o Poder Judiciário acerca do uso adequado das mídias sociais. Afinal, o uso das mídias sociais pode representar também algumas oportunidades institucionais para o Poder Judiciário, tais como importante instrumento de prestação de contas, de divulgação de suas atividades, da sua produtividade, transparência e proximidade com a comunidade, de modo que precisamos fazer aqueles 3 eixos que eu tenho defendido desde a minha posse, desde o meu discurso de posse. Um judiciário mais transparente, mais eficiente, mais responsável com a sociedade, e isso irá nos legitimar. Da mesma maneira que nós temos que nos defender de ameaças, de ataques, de ofensas que atingem
a imagem, a honorabilidade, a reputação e acabam também, assim, atingindo a própria segurança individual do magistrado. Por isso que determinei a abertura de inquérito para investigar estes ataques e essas ameaças. Nós também temos que ter, dentro do nosso corpo de magistrados e de servidores, a responsabilidade de atuarmos nas redes sociais de modo absolutamente adequado com a independência e a autonomia do Poder Judiciário para garantir a nossa legitimidade e a nossa reputação. Eram essas as palavras, presidente Lourdes, desembargadora Margarete, que eu gostaria de trazer nesta oportunidade que coincidiu da nossa visita com a realização desse seminário e desejar a todos uma boa continuidade do evento e desejar a todos uma boa tarde. Muito obrigado.